Matheus, eu estou muito satisfeito em poder conversar com você nesse momento aqui no sítio São Lourenço e dizer que eu sou filho da terra. Embora meu documento de identidade seja de Delfim Moreira, mas eu nasci na Queimada, na época, há mais de 50 anos atrás, né? Então, quando a Queimada, que era grande produtor de marmelo, e foi considerado até um dos maiores produtores de marmelo do Brasil, somando as regiões de Marmelópolis, Delfim Moreira, Virgínia e até Passa Quatro também deveria ter um pouco de produtor de marmelo. Então, com o acréscimo, com a euforia do marmelo, as fábricas que comandavam a produção, a fabricação da massa do marmelo, foi primeiramente a Sica, a Peixe e a Colombo. Foram as três que sustentaram lavouras de marmelo por muito tempo, comprando a produção de todo mundo. Então naquela época era interessante, porque as pessoas, na confiança do marmelo, do pagamento, aquela confiança que o pessoal tinha, então se compravam nos armazéns da época, que era do senhor Roberto Costa, do João Ribeiro de Sene. Então você comprava para pagar no fim do ano. Quando colhesse o marmelo, a primeira conta a ser paga seria os armazéns. Então era uma confiança grande que os comerciantes tinham no produtor de marmelo. Por quê? Porque eles sabiam que as fábricas grandes, que eram aquelas que eu te falei, elas é que faziam o pagamento anual da lavoura de marmelo, e com isso foi dando mais força. E então foram criadas as fábricas pequenas, que a gente chamava de fabriqueta, né? Então teve a fábrica de marmelo, de massa de marmelo do Indústria Delfim, que era do meu pai, que ele produziu massa de marmelo para Sica, para Veracruz e Itajubá durante muito tempo. Teve a fábrica do Joãozinho do Quinca, mais outras e outras, tomando um total na região de 20 fabriquetas de massa de marmelo. Então essas massas que eram fabricadas pelas fabriquetas também eram compradas pela Sica, pela Colombo e pela Peixe. E outras fábricas distribuídas pelo Brasil inteiro. Então foi muito bonito aquela época em que tudo era felicidade. Nós éramos felizes e não sabia. Hoje nós sabemos, quem viveu naquela época sabe analisar a diferença de tempos. Naquela época a gente trabalhava mais, sofria mais, mas era mais feliz. Por quê? Não existia essa desconfiança, as pessoas eram mais honestas, entendeu?
E quando a queimada foi emancipada para Marmelópolis, nessa época, eu estava no exército em Lorena. Estava apta à promoção a terceiro sargento. Meu pai me levou a Belo Horizonte. Eu fiz um curso lá em Belo Horizonte para poder trabalhar na coletoria de Marmelópolis, quando houve a emancipação. Como coletor de Marmelópolis, a gente tinha uma responsabilidade muito grande, porque todo o dinheiro do Estado que entrava era pago ali, na boca do caixa, na coletoria. Ali nós fazíamos pagamentos de funcionário, até funcionários de Itajubá nós chegamos a pagar. Então foi muito bonito, com essa quantidade de dinheiro que o Estado arrecadava. Eu tinha na época um Jeep, na época era só de Jeep que passava nessa estrada nossa. Nem caminhão, às vezes nem passava. Então eu tinha um Jeep, eu usava ele como meio de transporte para levar o dinheiro da coletoria no Banco Real, que era em Delfim Moreira. É uma responsabilidade que eu tinha, mas nunca pensei em ser assaltado na estrada. Nunca tive a menor preocupação com isso, porque não existia. Naquela época não existia roubo, principalmente aqui no interior. Os roubos eram centralizados mais nas capitais, na cidade maior. Então por aqui não existia. Então foi muito importante. Eu trabalhei, foi 15 anos em Marmelópolis, me casei e depois de lá eu mudei para Itajubá. E trabalhei em várias regiões do estado. Mas, voltando a Marmelópolis. Marmelópolis era localizado, então estamos localizados aqui no sul de Minas, e o trecho, a estrada que liga Marmelópolis a Delfim Moreira, naquela época era muito ruim. Um caminhão às vezes gastava 2, 3 dias para chegar de um lugar no outro. Ele atolava na estrada, era preciso puxado com boi, que nem trator naquela época não tinha. Entendeu? A lata, aquelas latas de massa, as latas para embalar a polpa do marmelo, elas eram compradas em Santa Rita do Sapucaí e eram transportadas de trem, que naquela época ainda existia o trem que ligava de Itajubá a Delfim Moreira. Então o trem vinha cheinho de lata. Chegava na beira, chegava em Delfim Moreira, as latas eram empurradas e jogadas de um lado e do outro para poder liberar a carga. E aquela lata, ela era transportada em lombo de burro. Era colocada, amarrada as latas no jacá do burro e era transportado de Delfim a Marmelópolis, porque não passava caminhão. Então a dificuldade é muito grande, só quem viveu é que sabe contar. As pessoas de hoje, se você contar, elas podem acreditar e podem não acreditar também, né? Mas eu acho que o bom senso é você falar sobre essas coisas, porque isso faz parte da história, mas é uma história verdadeira. Ninguém está aqui para inventar nada. Então é muito importante o pessoal saber dessas coisas. Então, eu, quando entrei no serviço público, jamais eu pensava que eu voltaria para cá. Mas depois de 35 anos, eu me aposentei e voltei, estou aqui hoje feliz. Voltei a cultivar o marmelo, que está em plena produção, olha, dá para ver. Depois nós vamos mostrar para vocês a produção do marmelo aqui na nossa região. Eu tenho meu filho, o Juninho, que me ajuda, que com a vinda dele para cá, foi que eu tive mais assim, ânimo para poder melhorar a plantação de marmelo. E hoje nós temos aqui uma plantação de marmelo que serve de modelo para a região, que ela está sendo muito bem cuidada, tem o apoio da Universidade de Lavras, através do engenheiro Dr. Rafael. Então ele vai vir aqui para poder analisar a lavoura nossa. E nós temos plantação de marmelo, de pêssego, de ameixa, mas o nosso, então com a presença do Juninho aqui,
nós optamos para ampliar mais o leque de trabalho nosso aqui. Aí o Juninho foi e resolveu mexer com abelha, mexer com mel. Então ele trouxe aqui o pessoal lá de Belo Horizonte, do Senar, já fizeram 4 cursos aqui na nossa propriedade, já ampliou o leque de conhecimento de todo o pessoal que mexe com abelha. Então nós temos hoje uma casa do mel, que depois vocês vão ver também como que funciona aqui. Mas tudo isso, a abelha é para produzir também, além do mel, as flores que são polinizadas pelas abelhas. Então são 2 coisas que são ligadas, a polinização do marmelo com a abelha. Então os 2 produtos, os 2 se dão muito bem. E o Juninho especializou nessa área aí, ele vende o mel dele, Rainha da Mantiqueira, para toda a região aqui do nosso lugar. E nós estamos felizes aqui na nossa... E a chegada do marmelo, o senhor sabe dizer como é que foi a chegada, quem que trouxe para cá? Olha, essa história aí é o seguinte, nessa região nossa aqui, do Cubatão, morava aqui aquele povo antigo, gente que veio de Portugal, na época que dos coronéis antigos, eles resolveram instalar para cá, compraram terras aqui e acharam que aqui tinha ouro. Correu um boato que aqui em Marmelópolis era terra que tinha ouro. No começo andaram testando e tal, e um desses personagens trouxe para cá as mudas de marmelo e plantaram aqui, e deu muito certo. Então com isso veio de Portugal as primeiras mudas de marmelo aqui para a região nossa. E é a marmelo que mais produz, que melhor desenvolveu na nossa região. Então elas vieram de Portugal. E com isso várias pessoas depois contam histórias diferentes, mas a origem é essa aí. Agora, que tem mais coisa para ser contada, tem, mas talvez não fosse da minha época. Naquela época a dificuldade era tão grande que a estrada era uma estrada tão ruim, mas não devido ao abandono das prefeituras, não. O movimento de burro carregando marmelo nas estradas era tão grande que chovia e o burro passava toda hora. Cada vez que ele passava, ia amassando aquele barro e aquele barro ia ficando intransitável. Se você fosse de jipe, você não passava. Por quê? Porque era muito alto o barro que estava lá. Então, quando eu trabalhava na coletoria, e eu morava lá na Ponte Alta, na casa do meu pai, eu era solteiro ainda, eu tinha que vir trabalhar de bota de borracha ou então a cavalo. Quando eu vinha de bota de borracha, eu passava pela beira do rio, desviava do caminho para poder chegar na queimada. E quando eu vinha a cavalo, eu vinha e deixava o cavalo amarrado na porta da coletoria. É uma lenda, mas é verdadeiro isso aí. Você entendeu? Então, quando o papai fez a fábrica lá na Ponte Alta, era muito marmelo. Fazia aqueles montes de marmelo na porta da fábrica, porque não cabia dentro da fábrica. Ele ficava esperando produzir a massa para liberar o espaço para pesar marmelo para o povo que estava esperando lá fora um monte de marmelo. Entendeu? Teve época que o papai estava trabalhando, nós estávamos trabalhando com a fábrica e quebrou uma peça da peneira. A peneira é a máquina mais importante, depois da caldeira é a mais importante. Ela é que separa a massa da semente. Entendeu? Então o papai teve época que ele saiu de madrugada, a cavalo, chovendo, pegou a estrada lá do Seiqui, foi a cavalo até lá na barreira. Naquela época era um bar muito ruim, mas era o melhor que tinha. Então o papai deixava o cavalo lá, pegava às vezes carona, ou às vezes ônibus, ia a São Paulo, chegava lá no lugar
apropriado, ele comprava a peça, pegava o ônibus de volta e vinha. Muitas vezes ele gastou menos de 24 horas para ir daqui em São Paulo e voltar. Mas nesse sacrifício, andando a cavalo, com chuva, com capa, a capa eu tenho guardado até aqui, depois eu vou te mostrar. A capa de boiadeiro que o papai usava para poder proteger nessas viagens. Então são coisas muito importantes para a gente contar, mas eu acho que o principal é isso. Eu queria que as pessoas de hoje vissem essa nossa conversa aqui, para eles saberem da realidade o que é Marmelópolis. Marmelópolis para muitas pessoas é uma cidade comum, mas na realidade Marmelópolis não é uma cidade comum, ela é uma cidade especial, porque quem nasceu aqui, quem mora hoje fora daqui, estão tudo voltando, porque eles têm um coração amarrado aqui na nossa região. Isso é muito importante para mim, que sou brasileiro, e sou mineiro e sou de Marmelópolis. Então eu estou falando com o maior prazer do mundo para você aqui, tá bom? Olha, uma das coisas que eu notei na época dessa queda da produção de marmelo foi o seguinte: a Sica era a grande consumidora de marmelo aqui. Ela fazia massa de marmelo em quantidade estrondosa, levava tudo para Jundiaí. E a Sica ficou animada e resolveu plantar uma lavoura de marmelo, onde hoje é uma grande plantação de eucalipto. Então naquela época, quando a Sica plantou marmelo, muda selecionada, tudo de curva de nível, quando o marmelo começou a produzir, a Sica veio e cortou tudo. Cortou tudo. Acabou-se a lavoura de marmelo. Então isso aí foi como se tivesse jogado uma lata d'água no fogo. O que o povo vai pensar da Sica, que é dona de tudo? Ela que teria mais interesse em aumentar a produção, ela foi e cortou tudo. Então o povo ficou com medo. Por que a Sica fez isso? Aí a Sica passou a não atender mais o povo aí, fornecendo sulfato, diminuindo a produção. E eu achei que a Sica foi o cartão de visita dessa pandemia do marmelo, tá certo? Eu acho que foi isso aí. E aí a Sica passou a não interessar mais, as fábricas já ficaram com medo, já não queria comprar mais marmelo do produtor, o produtor com medo de empatar na lavoura, depois não ter para quem vender, e assim foi. Assim foi. E com essa produção de doces, chocolates, esses doces que você compra no varejo, pequenos, veio tomar o lugar da marmelada. A partir do momento que surgiu o chocolate, surgiu o doce de leite, surgiu os doces menores, que é fácil você comprar, comer na hora ali, aí o interesse pela marmelada diminuiu. E as coisas foram modificando devagar, mas foi assim que começou a queda da produção de marmelo. Mas como bom filho, eu não posso deixar de citar essa nossa redenção da lavoura de marmelo aqui no sítio São Lourenço e Marmelópolis. Para mim é muito importante, tá bom? Ando triste por sobre a flor, seu nome sempre em meus lábios, irei falando por onde eu vou. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor, que implora pros teus carinhos só um pouquinho do meu amor. Meu primeiro amor. É bonita essa música, é uma guarânia.